E a gravação está ao vivo e a cores. Hoje a aula Boa. 7 do Zero Herói, falando sobre copilotos. Coincidiu, eu estava falando com a Thaís mais cedo, coincidiu que essa aula ela bateu junto com o release da Microsoft de copilotos em várias áreas, né? Sim. Do M365, Power Platform, então veio a calhar. Se a gente tivesse tentado agendar, não conseguia, né? Mas bateu certinho. Aula Verdade, eu 7. até adicionei aqui informações sobre o artigo também. Maravilha. Aula 7 com a super Thaís Mafra. Thaís Mafra é MVP na área de Office, na área de Business Application. Muito obrigado por dedicar seu tempo e conhecimento aqui pra gente, tá, Thaís? Show é seu, pode tocar aí. Obrigada, Vitor, pelo convite. Gente, olha, falar de Microsoft 365, Power Platform, para mim, assim, é algo muito gostoso, sabe? É algo que eu amo muito. E, assim, ver no dia a dia a aplicação dessas soluções é fantástico, sabe? Quando a gente começa a trabalhar com essas soluções no dia a dia, chega em uma organização, implementa, e aí você percebe que as pessoas que nunca usaram aquilo, podendo utilizar, e a transformação que isso faz no dia a dia é algo surreal mesmo, sabe? É de brilhar os olhos. Então, assim, aproveitem a oportunidade, usem o portal, explorem, sem medo, sabe? Acessem, vocês já usam no dia a dia Power Platform, Microsoft 365? Levanta a mão aí, quem já, no seu dia a dia, já utiliza. Para eu poder saber. Isso. E olha que legal, agora ao levantar a mão, fica a marcação, né, de qual foi a sua posição ao erguer a mão. Então, isso é algo, assim, fantástico. Então, é um pouco que reflete, né, essa sensação que nós estamos dentro de um serviço que ele não é aquele serviço estático, sabe? Então, por exemplo, a empresa adquiriu algo 2007, 2021. Não! Olha, é algo que está em constante movimento, né? Então, até esse número de erguer a mão é uma atualização nova. E o nosso tema de hoje, ele é completamente novo. Tá? E ele é novo ao ponto de ainda não estar dentro do portal para a gente poder verificar ali no dia a dia, mas como a gente é amante aí da solução, já exploramos e vamos conversar um pouco, saber o que está para ser lançado, como que essa solução vai vir no seu dia a dia e verificar, né, o que a gente vai conseguir utilizar de potencial dentro de toda essa parte da inteligência artificial para trazer mais produtividade e colaboração para nós no nosso dia a dia e agregar, consequentemente, né, mais qualidade de vida. Então, vamos lá, me apresentar. Então, hoje o nosso tema será sobre os copilotos. Vamos falar sobre a inteligência artificial e com foco assim, nas soluções Microsoft, tá? De início. E, pessoal, vocês estão vendo aí meu compartilhamento de tela? Tá tudo certinho? Tá? Perfeito, perfeito. Qualquer dúvida pode perguntar também, então vou estar olhando aqui o chat a qualquer momento. Bom, e assim, olha, um desafio, hein? Vim aqui conversar com vocês e essa semana tá sendo loucura, prazer. Eu sou a Thaís Mafra, eu trabalho com Microsoft 365, Office 365 desde 2013. Hoje eu me especializei em gestão de mudança, em adoções para o 365, essa transição, né, em capacitar pessoas a saber administrar a solução, utilizar a solução e manter, né, a solução ativa em organizações. Hoje eu trabalho na Avanade Brasil, que é uma joint venture da Microsoft, e trazendo, né, a consultoria e soluções
voltados a grandes organizações. Atualmente estou em um projeto para 111 mil pessoas, unindo 22 domínios, arrobas diferentes em 102 empresas dentro desse portal do Microsoft 365. Já passei por empresas estatais de petróleo, já passei por empresas de bebidas do Brasil enorme, já trabalhei na Dinamarca, já trabalhei em Portugal, já rodei bastante aí, mesmo uma carga grande de projetos dentro da solução Microsoft 365 Power Platform. Tive 5 projetos publicados como case de sucesso na Microsoft e levando mesmo a adoção. Aí, assim, gente, o que seria, sabe, esse negócio de adoção? Que eu estou falando adoção, vocês devem estar pensando assim, o que essa menina está falando? É tipo assim, vamos supor, tem uma empresa que ela tem 8.500 pessoas. E aí, há 20 anos, nunca mudaram o sistema. Nunca viram nada disso que vocês estão aprendendo. Todo esse decorrer do treinamento. Nunca viram. E aí, virou a chave. A empresa decidiu mudar todo o seu parque, né? Todo o seu ambiente. E agora? Como que isso vai acontecer? Essa mudança? Então, para isso, né, eu faço esse papel de change manager, e aí é justamente explicar um pouco de tudo isso que vocês estão aprendendo aqui durante o curso em grande escala. E vou deixar aqui para vocês no chat o meu Instagram. Compartilho muito essa vivência, né, que está aí no dia a dia com as pessoas. Sou Microsoft MVP, amo muito, sabe? Toda essa parte de comunidade e estar junto com as pessoas no dia a dia. Então, é um pouco da minha rotina diária também nos projetos, é conhecer, né, como os feedbacks das pessoas em questão do produto, né, para melhorias. E é isso. Então, bora lá. Então, hoje nós vamos falar de copilotos. Separei para vocês alguns conteúdos que, assim, foram divulgados também em um evento que teve de uma forma grandiosa nos Estados Unidos, que é o Microsoft Summit, MVP Summit. Esse ano eu tive, assim, a oportunidade de ir até lá, de ir até a Microsoft, até em Seattle, e foi assim, e a todo momento imaginei como se estivesse dentro de um filme, que realmente pareciam as cenas de filme, e ver as palestras dessa super tecnologia sendo apresentadas naquele momento, se tornou ainda mais cenas de filme, porque você vê o anúncio sendo feito, do poder da ferramenta, e as pessoas ao redor, gente, literalmente, foi de aplaudir de pé. Então, assim, eu vou passar para vocês alguns vídeos que são públicos, anúncios que foram feitos do que está por vir dentro dessa solução, e imagino que a reação de vocês será, assim, a reação semelhante à reação que nós tivemos lá presencialmente nessa apresentação do que tem por vir. Levanta a mão de novo aí, quem sabe o que é a solução do Microsoft 365 Copilot, a solução dos copilotos, qual é a proposta, né, que vem agora com essa parte da inteligência artificial para o nosso dia a dia no Microsoft 365. Só assim, quem já viu aí, só para eu saber, assim, nivelar, né? Quem está por dentro, quem já ouviu falar, ou não sei se é de comer, se é de passar no cabelo. Legal, 7 pessoas. Então, pessoal, a proposta do Microsoft 365 Copilot é justamente em trazer a sinergia
da praticidade que nós temos hoje em informações e utilizar essas informações, agregar nas nossas rotinas diárias, incorporados à solução do Microsoft 365 e da Power Platform. Então, imagine assim, o que vocês aprenderam com o Douglas Romão, trazendo as funcionalidades do SharePoint, e de uma forma a ampliar o seu horizonte, a saber o que mais pode ser possível você construir dentro daquela tecnologia, dentro daquele sistema. O que mais pode agregar no seu dia a dia, no seu lado humano, aquela solução. Então, ele vai potencializar essas entregas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa parte. E hoje no Microsoft Build, um outro evento também da Microsoft a nível global, foi anunciado, apresentado um programa de acesso antecipado ao copiloto e trazendo também uma ampliação para o Microsoft 365 e as funcionalidades. Então, basicamente, o copiloto ele é um aplicativo que vai utilizar a inteligência artificial, uma parte de linguagem natural, tá? Ele é como se fosse ali a sensação no uso semelhante ao ChatGPT, o GPT-4, e ele vai te auxiliar no dia a dia em tarefas complexas. Então, por exemplo, ele vai retornar as perguntas que foram feitas, listar, tem sim algumas ações que será feita pelo Copilot, então, ainda mais com essa imersão com o embedding para dentro do portal do 365, ele conversa muito com uma outra solução, que é o Microsoft Graph, que a gente consegue, ali, com o Graph, criar scripts para automatizar partes, de serviços com o portal do Microsoft 365, e assim, utilizando, essa linguagem natural e o Microsoft Graph, a gente vai conseguir obter os ganhos que vão ser apresentados aqui para vocês. Então, foi algo que, gente, de olhar assim para o lado, para as pessoas assistindo a palestra, e a galera de pé aplaudindo. Eu queria ter tirado foto, filmado, mas não pode, mas foi assim, desse jeito. Então, realmente, ele vai te entregar ali asas à sua imaginação, à sua criatividade. E então, como assim, Thaís, asas à minha criatividade? Imagina, você tem um site para você construir na sua intranet, no seu portal interno da empresa, um site onde eu quero explicar como utilizar os serviços do Teams, por exemplo. E aí, com essa ideia que você teve, você vai conseguir ir até o copiloto e falar com ele, olha, copiloto, eu tive uma ideia de criar um site com ensino para o Teams, no dia a dia, para as pessoas. E essa aqui é a minha ideia inicial. Ele vai pegar a sua ideia, computar a sua ideia e vai te entregar o site. Vai te entregar aquela página, aquela intranet pronta. E assim, isso é surreal, muito surreal, Porque antes, para te entregar uma página, ainda mais em SharePoint, a gente tinha que desenvolver em JavaScript, tinha que fazer muitos artifícios até chegar nessa entrega final. E agora, com o copiloto, as entregas finais estarão mais próximas da gente no dia a dia, em questão de colaboração. Tá? Então, ao meu ver, sabe, olhando todas as apresentações, eu senti como se fosse uma mudança. Sabe quando a gente teve aquela transição dos nossos computadores, dos nossos servidores on-premise, ali dentro do nosso data center, cuidado por nós, e aquela transição que o servidor ele passa a vir para a nuvem, e a gente passa ali a ter uma autonomia
de gerenciar aquele serviço, mas o estado físico do serviço passa a ser lá do fabricante, né, que está ali suportando, né, o servidor na nuvem. Então, eu vejo que, assim, essa transição da inteligência artificial vem, assim, com essa, com esse peso, né, de transformar. Então, assim, a gente vai ter mais liberdade de pensar no negócio, de pensar na situação, no meio, o que a gente quer, qual é o nosso objetivo ali com aquela ferramenta. E aquela ferramenta ser utilizada para o nosso bem, né? Então, assim, é algo que interessante, né? Então, antigamente a gente via também esse clipezinho do Office, né? Ali no cantinho para você perguntar. Quem lembra? Para você perguntar coisinhas a ele e ele te respondia ali algumas ajudas, alguns suportes. Então, assim, é bem por aí, é bem aquele comecinho ali do clipe. Então, tem até alguns memes já circulando, pro, tipo, olha, você pode me chamar de pai, né? Porque lá antigamente já tinha ali aquelas perguntas, né, para o clipezinho da parte de ajuda, e ele trazendo soluções para a gente no dia a dia e atribuindo, né, aos nossos serviços. Mas o copiloto com a forma ampla, né, com o Microsoft Graph, trazendo essa parte, né, de produtividade, não só prevenção, mas sim com ação, né? Então, esse é o ponto, né? Ações, não só prevenções, tá? Então, realmente, ele vai ter ações para você ali dentro do portal do Microsoft 365, de Power Platform, não só 365 ou Power Platform, também vai ter o Windows, tá? Com copilotos. Então, assim, o que está sendo, que a gente já consegue utilizar de forma esse ano, né? São os plugins que foram lançados para você conseguir utilizar o Microsoft 365 Copilot com a integração desses plugins do ChatGPT e do Ping. E aí vai ter a extensão, né, como as mensagens para dentro do Teams, trazendo os conectores para Power Platform e permitindo, né, a você ver o poder da solução antes ali do lançamento, de fato, para imersão na plataforma. Então, o plugin, ele vai ser algo utilizado. E também a gente vai poder criar, né, e transformar esses dados. E aí, um pouquinho do visual dele é esse. Ele é literalmente uma caixinha aonde você vai conseguir ali perguntar, pedir ações ao copiloto. Então, não só a entrega de respostas, mas também atividades que ele pode concluir por nós. E essa questão de concluir a atividade por nós é algo que assusta, né? Foi algo assim, o quê? Realmente. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que é um Power BI. A pessoa pede e ele entrega. Então, assim, justamente o quê? E falando, né, nesse sentido dos copilotos, ele também vai estar integrado ao Windows. Então, dentro da parte do Windows, vai ter junto ao Bing, ao chat do Bing, o Bing vai crescer aí bastante, né? Perceberam, né, que já até saiu já mais plugins para o Bing, e para ser utilizado também nos nossos computadores no dia a dia. Além da parte de segurança, né? O Microsoft Sentinel, que vai trazer uma previsão de como está o nosso comportamento no dia a dia no trabalho, se tem algo fora do normal, né, algo saindo do comum. E, gente, todas essas plugins, essas novas funções, vêm também agregar muito na parte de acessibilidade, né? Então, você vai ter de forma mais acessível aquelas informações no seu dia a dia.
e assim ajudar pessoas que necessitam de outras situações, né, de outros apoios também, para o seu trabalho se tornar legal no dia a dia, né. E aí, o copiloto, ele vai estar mesmo dentro do sistema operacional, para a gente conseguir ali perguntar a ele a qualquer momento, né, e retornar com soluções para nós no dia a dia, tá? Aí agora eu vou passar aqui alguns videozinhos que separei, contando um pouquinho dessa história, tá bom? Então assim, como eu disse, é algo muito novo, bastante recente mesmo, tá? Então, a gente vai ter bastante, assim, um pouco do que está sendo lançado. Começar por esse. Tá Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som? Espera aí, só um minutinho. Eu recompartilhei a tela aqui pelo som. Vamos de novo. Tá no mudo. Tá no mudo, Thaís. E pessoal, muito legal, né? Incrível, né? Olha essa ação aqui, ó. Da página do site. O que ele faz? Ele vai pedir para criar uma página e um site do SharePoint, de acordo com os critérios que ele precisa de apresentar o produto dele. E aqui tem a entrega, né, as especificações do produto, imagem, vídeo, anunciando o produto. E aí, a construção de uma página no SharePoint para esse produto ser divulgado, né, essa informação ser divulgada internamente para as pessoas ali no trabalho, no dia a dia. Então, simplesmente, o que ele faz? Ele separa os arquivos, separa ali o conteúdo para trazer, vai pedir ao copiloto e o copiloto vai ali providenciar a página para ele, de acordo com que a necessidade dele no dia a dia. E algo muito interessante é que se essa criação, né, não tiver ali ao seu agrado, né, você quiser ainda editar informações, você vai ter a liberdade de editar, de criar a página, conforme hoje nós fazemos, né, no dia a dia,
Ou você também pode pedir para reescrever o texto, fazer uma nova busca, escrever o texto de outra forma, ou trazer outras informações ali, outras sugestões, né, no dia a dia. Então, a forma de popular, né, olha, essa página é maravilhosa. Então, assim, ele reescreveu, ele trouxe outra sugestão. Você pode ajustar, pedir para avaliar e utilizar essa sugestão no seu site, no seu dia a dia. Então, assim, gente, é mágico, né? Em pensar que isso era feito por JavaScript, só para você ocultar algo ou colorir alguma informação, era linguagem de programação muito pesada, sabe? E até mesmo sugerir a imagem, ó. Sugeriu a imagem, como que vai ficar a distribuição dos botões ali dentro da informação e criar. Então, assim, ok, você quer utilizar essa distribuição, você quer que eu aplique essa configuração dentro da sua página, dentro da sua intranet? Sim. E voilá, aplicou. É surreal, né? Surreal. E, ó, aplicou. E assim, a gente fica com os dedinhos coçando, né? Para poder ir lá e pedir a ele, conversar e, poxa, vamos juntos construir mais, né? E essa é a proposta, de juntos construir mais. E, ó, um outro exemplo. Ele vai pedir para criar um site, um onboard de um produto, um guia. E ele cria o site completo. Ele já cria o site. E aí você vai poder publicar o site, compartilhar o site, verificar se todas as informações estão ali, são satisfeitas. Viu que ele até mesmo mencionou a presidente com uma citação feita por ela, e ele acrescentou essa citação, né? Logo, sem você precisar de clicar ali e colocar, né? Andrei, pode falar. Oi, Thaís. Uma dúvida bem simples. Nessas demonstrações, já se tem uma ideia de tempo de processamento? Por exemplo, de você fazer a solicitação para a criação de uma página assim no SharePoint, qual foi o tempo de processamento para a criação? Obrigado, viu? Obrigada. Olha, publicado oficialmente no site do fabricante, ainda não temos os pré-requisitos, ainda não temos as especificações técnicas, igual, por exemplo, uma sala do equipe no Teams, o limite 10.000, que nós temos lá no Docs, toda a especificação técnica. Ainda não foi lançada a especificação técnica, mas pelo que eu pude ver, isso acontecendo ali em tempo real, assim, na minha frente, assim, lá no Microsoft MVP Summit, foi algo instantâneo, tá? Aconteceu de forma instantânea. Até mesmo o Power BI. O Power BI eu achei que ia demorar. Os palestrantes lá brincaram com o Power BI no seguinte, eles colocaram uma tela de erro assim, aí eles, ops, e clicou assim, e foi na hora. Legal. Criou na hora. Criou na hora. Mas agora é esperar o que tem por vir. E a nossa segunda aula, dia 23, a gente vai conseguir, né, ali pesquisar mais sobre esse lado e a aula está ocorrendo junto com o lançamento do produto, então tá bem recente. Ainda tem muita coisa amanhã, né? Tipo, o pessoal Sim, dia 1, ainda, né? Ainda tem muita coisa amanhã, né, o Microsoft Build. E assim, eu vejo que no Microsoft Ignite, que vai ser em
em novembro, né? Lá para outubro, novembro, assim, costuma ter mais lançamentos ainda. Um outro lançamento que eu achei assim, gente, surreal, tá? Os templates agora das páginas do SharePoint serão tipo site mesmo, sabe? Então a gente vai ter mais variedade de designer ali dentro das páginas. Antes era meio fechado, né, essa opção de designer, e também requeria muita programação, né, coautoria, tá? E edição de páginas. Isso é algo também que, gente, você já imaginou você poder editar uma página no SharePoint junto com outra pessoa editando ao mesmo tempo? É algo assim, poxa vida. E vai ficar ali o nome da pessoa, onde que ela está editando naquele momento. Então, essa atualização também vai vir com tudo. E acredita, gente, que até mesmo mudar a cor da pasta do OneDrive, a gente vai poder mudar a cor da pasta do OneDrive? Isso eu achei muito legal. Não está aqui nessa página, mas sabe aquela pastinha amarela que fica assim? A gente tem as nossas pastinhas amarelas? Vai poder ser azul, verde, qualquer cor que você escolher ali, você vai conseguir mudar essas cores. Então, esperem por atualizações assim fantásticas em questão de designer dentro dessas páginas do SharePoint, sabe? E a ampliação disso. Eu acho que é algo também que a gente ali sonhava, né? E isso acontecer um dia, ter essa forma ampla de escolha de páginas. Agora, Tá, essa parte aí do coautoria é muito interessante, né? Porque eu tô cansado, às vezes. Tem gente que edita a página do SharePoint e não fecha, não republica. E fica lá parado, você não consegue fica fazer lá. nada, né? Tem Agora razão. não, né? Morreu esse problema, né? Morreu esse problema total, porque aí antes você tinha que vir aqui, publicar, fechar, vai falar, publica aí, tá fechado, né? Aqui, ó, o Copilot, onde é que ele vai ficar, ó? Bem logo aqui em cima, ele já tá ali, ó. Essa é a estrela do portal. Então, até mesmo mais pessoas, né? Então, aquele mesmo sentimento de estar editando um PowerPoint, né? Na nuvem. Então, Pedro, vai ser assim um sonho mesmo de aplaudir de pé. Agora, uma outra atualização aqui, ó. Esse carinha aqui, gente, isso aqui foi de um olhou para o lado, assim, a galera olhou um para o outro, assim, tipo, é isso mesmo que está acontecendo ali? Vejam esse vídeo. Introducing the next generation of AI in Microsoft Power BI. Copilot in Power BI empowers your people to unlock the full potential of your data and move from data to insights faster. Now, with Copilot in Power BI, you can use natural language to bring your data to life. Simply describe the visuals and insights you're looking for, and next generation AI will create your report and help you refine it. You can then dig into this data further by asking a question, and Copilot will find the best answer. Not only does Copilot help you visualize your data, but it taps into Power BI's advanced analysis capabilities to help you find key influencers and outliers and create forecasts. Copilot can summarize your data into easy-to-understand text narratives that help others quickly get important and relevant insights. And for analysts who are creating calculations and modeling data, you can simply describe what you want, and the code is automatically generated. With Copilot in Power BI, turning data into impact has never been easier. Perceberam o poder desse carinha? Ele vai conseguir criar um relatório de Power BI inteiro, uma página dentro do relatório do Power BI inteiro. E aí, simplesmente, né, a gente vai chegar aqui no Copilot, com essa fonte de dados, com essa massa de informações, eu gostaria disso. E ele cria o Power BI para você. Não só o Power BI, mas perceberam que ele vai te ajudar aqui também a criar alguns cálculos em DAX, né?
com certeza DAX é algo que a gente vai ter que verificar bastante se ele criou de fato aquilo, porque envolve também a nossa análise crítica do negócio, né? Mas é algo que já te ajuda ali nos primeiros passos, né? Você pode olhar aquilo e tentar trazer para a sua realidade, né? Para o seu negócio. Nos próprios anúncios da Microsoft vem dizendo que não espere que ele será 100% assertivo, mas ele vai te ajudar a dar o primeiro passo, né? A sair um pouco do lugar ali, né, naquele momento. João, pode falar. A priori, né, Thaís, a priori, talvez ele não seja tão assertivo, mas imagina essa base, né, porque com o tempo. Por baixo dos panos ali, o tempo, né, ele sendo alimentado e aprendendo. Então, a gente está falando uma coisa daqui a 2, 3 anos, vai estar uma inteligência, né, super refinada, super aferida, né, então... É questão de tempo mesmo. Eu quase chorei de alegria vendo essa apresentação hoje lá no MS Build, né? Porque eu sou... Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E, assim, dá para ver que cada vez mais, né, o Power BI Desktop tende a ir para a nuvem, ser tudo cloud, né? Isso, cada vez graças mais. a Deus, um benefício, né? Porque o Power BI, todo o pessoal sabe que pesa na máquina, rapaz. Não é qualquer maquininha que roda Power BI não, com coisas avançadas. Mas eu achei sensacional. Eu quase chorei de emoção vendo isso daí. Tô louco para colocar meus dedinhos nisso daí, no Copilot. Olha, te falar, quando fui no Microsoft MVP Summit, tudo para mim, até a rua, tava igual a um filme, né? Mas as palestras, parecia que eu tinha entrado numa montanha russa, assim, e sabe, a sensação? E a galera um olhando para o outro, e você via o brilho no olhar das pessoas com essas atualizações, sabe? E em cada segmento, em dados, em segurança, em produtividade, em cada segmento da Microsoft foi bem incisivo mesmo a atualização com os copilotos e com a inteligência artificial. Tá? Então, isso não é só para esse segmento, tá, pessoal? Pensa amplo. Isso vai nos forçar a se reinventar, né? Só corroborando um pouco. Se reinventar. Porque pensa, a partir de agora, será que eu vou precisar ter um conhecimento tão aprofundado, talvez, em Power BI? Talvez eu tenha que me especializar em outras áreas, porque o Power BI agora, ali com o Copilot, eu vou precisar saber pedir, mais do que fazer em si, né? Então, é uma reinvenção, né? Eu acho que a gente vai ter que se reinventar em várias esferas aí. Quem é do MS365 vai, isso daqui vou ter que me reinventar. Quem é de dados, quem é de desenvolvimento. Eu vejo que nem esse corte, né? Temporal que teve entre o Pro Code e o Low Code. Quando saiu o Low Code, o pessoal ficou reticente, né? O pessoal falou, os mais românticos, né? Os mais tradicionais. On-premise, em nuvem, falou, né? Não, isso não vai virar, isso não vai vingar. É um boom. E ver que agora é uma realidade, né? Então, isso não foi muito tempo, foi abruptamente, virou a chave. Total. Estamos em outro estágio, sabe? Em outro. Ô, João, pode falar. Bom, esses últimos comentários, acho que era o Pedro, né, que estava falando, esse vídeo do Power BI, aí até mandei um comentário aí. Bom, só para minha pergunta, na verdade, se eu devo rever meus investimentos, em que sentido? Eu moro aqui em Calgary, mesma cidade do Vitor Dantas, inclusive eu estou aqui por causa dele, né? E eu estou planejando, já registrado, fazer um curso de BI, um Fast Track na SAIT, aqui em Calgary, são 4 meses em sala de aula, 6 meses ao todo, né, contando com estágio, e ele é todo focado, né, no SQL, Power BI, em toda essa questão de como usar os dados nas empresas. Eles usam as plataformas aí da Microsoft, né?
E aí agora eu fico pensando se eu devo rever isso daí, se eu sigo em frente e vou me adaptando, porque, tipo, sensacional, né? Você vê um vídeo desse aí, Sensacional. obviamente que vocês acabaram de falar que Você fica estremecido, né? ainda não é tão acurado, né? Não é tão preciso os dados, né? Mas obviamente que isso é questão de tempo, né? Ainda mais Sim. com a velocidade que as coisas vêm se desenvolvendo. Olha, né? eu vou dizer assim, a minha visão, visto os projetos que participo, o que eu vejo em movimentação nas empresas, tá? Para sua pergunta. Assim, a minha visão é você saber desenvolver a solução e conseguir utilizar a solução de forma ampla, nunca vai deixar de existir, sabe? Igual, por exemplo, quando eu vivi isso, sabe? A parte de on-premise indo para a nuvem. Todo mundo ali nos eventos e tudo ficava olhando para mim pensando assim, tá, você é de quê, né? On-premise, falava produtividade, nuvem, ninguém sabia o que era, sabe? E todo mundo ficou com muito medo nessa transição de perder os serviços on-premise. Mas você pode perceber que isso não foi perdido. Então, assim, até mesmo, vamos supor agora, esse projeto que eu estou gigantesco de Azure AD. A pessoa ela tem que saber, pelo menos um pouco, da tecnologia em si, né, do AD, o que a tecnologia faz. Então, assim, você saber desenvolver em DAX, você saber utilizar bem o SQL, você saber desenvolver relatórios em Power BI, você ainda tem muito chão a seguir, sabe? E não só a nível mundial, né? Então, você olha só, nem tá no Brasil, tá em outro local, então a gente tem essa forma ampla. E o que eu vejo trabalhando para essas empresas gigantescas é o quão carente de serviço e de pessoas capacitadas para aquele serviço acontecer, né? Então, essa carência, ela acontece. E quando um colaborador começa a pensar um pouquinho fora da curva ali, no seu dia a dia de trabalho, ele já se destaca, já ocorre promoção, ele já consegue uma melhoria nos processos internos, ele já consegue um destaque bem maior. E isso, com o seu treinamento, com você aprendendo, você não vai estar perdendo tempo, você vai agregar, né? Então, assim, foca no que você gosta. Tem muita solução. Então, assim, eu amo construir, associar o negócio com o BI, sabe? Eu vejo isso. Foca no que você gosta e não vejo como uma perda de tempo, não. E eu dou aula também, assim, igual eu estou dando aula na Vigor, dou aula. Eu preciso de ir até esses clientes grandes e ensinar as pessoas que estão lá, porque eles não sabem utilizar, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não tem pessoas que sabem para transformar de uma forma ampla, né? Acho que com o tempo, vejam 5 anos, não, mais de 5 anos para frente, a galera já vai estar mais assim, sabendo. Eu vejo isso. Ô, Thaís, é tipo o ChatGPT, né? Ele é um auxiliador, não quer dizer que ele vai tirar a sua capacidade de conhecimento para poder fazer as coisas. Não vai, jamais. Como o nome diz, né? Ele é um dicionário mais rápido que erra. É isso. Se fosse... O ChatGPT comigo, ele já errou o cálculo de dividir. Aí, total, sabe? E assim, o conhecimento é algo que é nosso. Então, gente, é sempre válido, sabe? Não é que eu não considero uma perda de tempo, sabe? Porque é algo que persiste. Até contribuindo, vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, sim. Até contribuindo com o que a Thaís falou, na verdade, assim, quando a gente fala principalmente do Power BI, no caso, né? Essa parte final,
que é ali os 20% que a gente sempre fala dos projetos de BI, que é criar o dashboard. Isso cada vez mais vai ser... A Microsoft ela está empoderando para a área de negócio, o analista de negócio fazer isso. Mas isso não vai morrer ali, o analista de dados. O analista de dados, pelo contrário, vai ter que estar na camada ali, no background, fazendo com que esse dado seja o mais assertivo, esteja o mais correto possível. Porque nenhuma inteligência artificial é capaz de processar um dado maltratado, né? Então, ele tem que ter um olhar crítico e saber os dois lados do negócio e da solução. Isso, exatamente. E é um desafio saber os dois lados. Então cada vez mais eu vejo essa persona de analista de dados se convertendo para um engenheiro de dados. E essa parte final, que é a parte de criar o dashboard, fazer as perguntas, isso vai ser empoderado ali para a área de negócio. Mas, de fato, acho que a Microsoft ela foi muito assertiva no nome da solução, né? O Copilot. Porque o Copilot é o copiloto. Né? O piloto é você, né? O piloto é você. Então, assim, não vai matar. A tecnologia não vai matar a sua profissão. Ela veio para ser o seu copiloto. Ele veio para ser o seu apoio, literalmente. Isso aí. Boa noite, Thaís. Me chamo Max, tudo Boa bom? noite, Max. Tudo bem? Primeiro, agradecer aí por trazer esse conhecimento para todos. Falar que é gratificante participar desse evento, porque, assim, tendo conhecimento dessa ferramenta, a gente vê a oportunidade que ela abre para todos os profissionais que não têm o conhecimento na área de TI, né? São de outras áreas e, por exemplo, no meu caso, eu sou formado em contabilidade e economia e estou hoje ingressando na área de TI. E como essas ferramentas estão abrindo um leque para a gente. E o que eu queria contribuir em relação ao que foi dito aí é que, para mim, na verdade, na minha visão, é 50%, 50%, porque a gente tem que ter um conhecimento de dados, né? A gente tem que ter conhecimento do processo, tem que ter conhecimento do negócio para poder estar desenvolvendo um dashboard. Então, assim, não só a ferramenta, como foi dito aí pelo Pedro, mas a gente realmente é o piloto do que a gente vai desenvolver, do que a gente vai levar para todas as instituições do qual nós trabalhamos e todos os negócios que são apresentados. Mas é isso aí. Acho que eu fiquei preocupado também, como o João falou, em relação a se eu foco mais no conhecimento da ferramenta em si, eu falo em relação ao Power BI, ou se eu mergulho mais no conhecimento da gestão de negócios. Tá entendendo? Olha, é um balanço, né? É um balanço, entendeu? Fica nesse meio termo, nesse 50%, 50%, né? Mas era isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Eu vou, assim, agregar um pouco essa visão de cultura com um pouco com uma certificação que eu tenho de Change Manager, é uma certificação global e da ProSci. E traz um método muito legal, sabe, que tem esse balanço para o sucesso do projeto, o sucesso de uma entrega de serviço. Então, assim, eu vejo muito esses métodos de gestão de mudança nessas grandes mudanças, né, tecnológicas e que se tornam culturais. Então, assim, só agregando um pouco desse método, o seguinte, quando a gente está em um projeto dessa magnitude de peso de mudança, a gente começa a verificar não só o lado técnico do projeto, para o projeto se tornar um sucesso, né? Então, assim, também o lado humano. E aí, cada vez mais, esse lado humano, ele vai se aderindo no dia a dia, no trabalho, no nosso cotidiano. Então, assim, antigamente, quando a gente pensava ali na parte de on-premise, de nuvem, o que trouxe mais ganho de tempo para as pessoas no dia a dia, para os analistas, para os administradores dos ambientes? A se abster um pouco das preocupações técnicas recorrentes, rotineiras, e a começar a ter um ganho de volume, de margem, a pensar em melhorar,
né, a sua jornada, o seu processo ali no dia a dia, as entregas dele, a pensar o porquê, né? O porquê que eu estou olhando essa caneta, todo dia eu olho essa caneta, eu entro ali na minha porta do data center e vejo que ela está a tantos graus, todo dia. Por que disso, né? O que eu vou impactar, né, no indivíduo, na organização, como isso envolve o dia a dia das pessoas. Então, qual é a razão, né, dessa mudança acontecer? Quais são os benefícios ali envolvidos a essa mudança? Então, com essa parte de gestão de mudança, começou a trazer uma ampliação das necessidades, das ferramentas, dos processos e das pessoas, ainda mais no meu olhar crítico para o dia a dia, porque eu sou uma pessoa técnica, eu sou uma pessoa que venho do data center, que venho de um chão técnico, do bracinho da gestão do projeto, do tempo, do custo, do escopo de projetar. Mas, ao ver essa parte do lado humano, do lado da mudança, o porquê da mudança e como sustentar essa mudança, isso começa a me abrir outros universos. E assim ponderar o técnico com a mudança em si no negócio. Então, por exemplo, se você está propondo criar um relatório no Power BI, você tem o seu lado técnico, você sabe o SQL, você sabe DAX, você sabe tudo, você é o cara de desenvolver aquele relatório, você tem o seu skill técnico ótimo, e o seu lado humano, né? O que a sua mudança, o que o seu BI vai agregar em valor a uma pessoa, ao serviço, o porquê dele ali acontecer. As pessoas têm a consciência que aquilo que você está fazendo é algo que vai transformar naquele sentido, sabe? Então, assim, comecei a ficar de uma forma bem crítica a esse lado, sabe? E com a inteligência artificial chegando no nosso dia a dia, é mais ainda, né, uma pulguinha aí atrás da orelha para essas situações. Então, por exemplo, se eu estou pensando em uma inovação, se eu estou pensando em uma construção de um app, se eu estou pensando em construir uma página no SharePoint, tá, você tem a consciência de por que você está construindo aquela página, as pessoas têm um desejo de acessar a sua página do SharePoint, qual vai ser ali, o que você vai conseguir envolver as pessoas ali naquela situação, qual é o conhecimento que vai ter para trazer aquilo à tona, né? O que você quer transmitir, quais habilidades você quer passar, né? Então, tudo isso envolve, né, uma cadeia de mudanças mesmo, inovações dentro da organização. Eu vejo que Microsoft 365, Power Platform, a adesão dessas tecnologias, cada vez mais abraçando o lado humano, abraçando o dia a dia, e a inteligência artificial vem para maximizar essa pegada, sabe? Do que a gente está construindo ali, o porquê daquilo, sabe? Então é meio que isso, igual de ver o que a inteligência artificial pode agregar a nós no dia a dia, já bateu essa perguntinha aí em vocês, né? Tipo, e o porquê disso? E eu nisso? E eu nesse universo? Aonde eu estou, né? Você já começa a ficar meio que assim, o porquê das coisas, né, que estão sendo feitas. Então é uma viagem, mas é uma viagem legal e que depois ao término, a entrega do serviço, e aquele serviço consegue transformar, consegue ajudar na vida das pessoas no dia a dia, isso é muito legal. Gerar um valor mesmo, né, à organização. Então, isso é muito legal. E aí, eu acabei que, da parte técnica, me envolvendo muito nessas viagens que eu estou explicando aqui. Então, quando eu chego no projeto, começo a verificar o que essa solução vai trazer de ganho para você. Agora, sabe?
É isso, meio que isso. João, quer falar? Desculpa, eu esqueci de abaixar a mão aqui, desculpa. Então, tudo bem. Então, gente, tem algumas coisinhas já, assim, sobre licenciamento, né? A gente começa a perceber que alguns serviços, algumas atribuições do copiloto, ele já começa a falar, olha, para esse resultado acontecer, é necessário, né, a licença E3, E5, então ainda a gente não tem o catálogo completo do serviço com as licenças, mas sim, algumas partes serão livres e outras podem acontecer um requisito de licença, como o Teams Premium, como a E3, a E5, para customização acontecer de forma, né, a ação acontecer ali naquele serviço, tá? Mas uma visão do copiloto vai estar ali dentro, vai estar ali com você, entende? Isso que eu estou falando é um plus, se você for contratar, bem semelhante, né? O que a gente já tem hoje com Power Apps, a gente pode desenvolver com conectores gratuitos para as bases de dados no Excel Online ou no SharePoint Online, mas se você quiser ampliar esse tato, você vai conseguir contratando uma outra forma de licenciamento, né? O Power BI você consegue desenvolver no Power BI gratuito, conectar as bases de dados e ao compartilhar, né, você já vai ali perceber que tem uma escolha de licenciamento, se caso você não for utilizar com você mesmo o seu BI, você for compartilhar com outras pessoas. Então, um pouco disso a gente, sim, vai refletir nos copilotos, né, essa forma de distribuição do serviço. Então, vamos aguardar por isso também. E aqui, na parte do quadro de anotações das nossas reuniões do Teams, ele estará presente a esse quadro de anotações também. Então, o que eu mostrei aqui, mostrei bastante sobre o SharePoint, o Power BI, mas só dizer a vocês que o copiloto, ele está sendo preparado para integrar também outros serviços, o Teams, né? Outros serviços ali no nosso dia a dia, não só esses que eu apresentei, mas tem o PowerPoint, ele vai poder estar ali presente no nosso Office online, no nosso Office, no nosso dia a dia, então ele tem aqui, a gente vai enxergando ali, olha ali o ícone do copiloto e o copiloto por aqui, né? Então, se familiarizando com essa solução no nosso dia a dia. E olha só, ele criou uma apresentação em PowerPoint com a descrição que foi ali dita, né? Então, ele já logo criou essa apresentação. Louco demais, né? Muito mágico. Então, cada vez mais você vai ter que se preocupar com por que eu estou fazendo isso, para quê, o que eu estou querendo com, né? Qual vai ser ali o que as pessoas vão utilizar ali no dia a dia com essa informação? Porque é uma verdade de informações. Isso daí, Thaís, isso daí me lembra muito a questão de cozinhar. Uma coisa é você entrar na internet e procurar uma receita e replicar a receita. Outra coisa é você ser um cozinheiro da Le Cordon Bleu que você não usa nem a água do Brasil para cozinhar. É verdade. E sair fazendo aquele panelão, assim, aquele desperdício, né? Daquela comida maravilhosa. Qual é a comida melhor? O Le Cordon Bleu ou você replicando a receita da internet? Eu vejo a inteligência artificial muito assim. Ela vai te ajudar. Boa analogia. Mas você vai ter que saber fazer aquilo ali. Você tem que entender. Porque tem que entender. Não é você... vai ter um botão que eu vou apertar e vai sair daí. Não é assim, porque por trás tem um bando de gente montando aquilo ali, dando manutenção. Eu pelo menos penso assim. Não é bem assim, né? Eu falei com Isso. E lembre-se que
a galera que era do on-premise e chegou à nuvem, eles estão aí também, estão por aí. Então, tem o espaço, né, de todo mundo. Então, gente, é realmente o que o Pedro falou, né? O copiloto, o piloto está sendo você ainda, tá por aí, viu? Então, não se menospreze. Ô, Thaís, aqui... Oi. Inclusive tem uma das primeiras apresentações, né, do Copilot, que basicamente, assim, você mostrando aí, né, eu me recordei que o cara, ele pedia para criar um slide usando o Copilot, então ele foi lá no PowerPoint, cria um slide para mim, XPTO, ele criou lá um draft, né, para a pessoa alterar e tal. Aquilo foi para uma apresentação, ok, né, imagina. Então, às vezes é difícil a pessoa entender todo o poderio, né, dessa ferramenta. E aquele vídeo ele foi sensacional porque ele deu para entender exatamente todo o poderio da ferramenta. Então, assim, a pessoa fez um slide, ele gerou um draft, você foi lá, pegou esse slide, apresentou para o seu diretor ou para o seu cliente, né, uma proposta, né, para o seu cliente. O seu cliente ele aceitou aquela proposta e aí depois eles pegaram exatamente aquele arquivo, jogaram no Copilot, aquele slide bonitinho que já estava, né, que o próprio Copilot tinha gerado, e falou, a partir desse documento aqui, gera uma proposta comercial, gera um contrato. Gera um contrato. Verdade. Então, assim, olha o poderio da ferramenta, né? Não é simplesmente um trabalho pontual, é um trabalho, você pegar todo o trabalho contínuo ali. Pô, eu precisava fazer o slide, agora eu vou precisar montar uma minuta contratual. O Copilot todo vai fazer isso para né? você. Todas as etapas, né? Exatamente. E aquele vídeo eu achei sensacional, assim, a demonstração, sabe? Sim. Olha, eu sou suspeita a falar que estou utilizando bastante ChatGPT para poder criar aqui os scripts, as programações. Meu marido, ele é sócio de uma empresa de Microsoft 365 e eles estão com um projeto para 8.000 pessoas, agregando o Microsoft 365 no dia a dia. E, tipo, toda a migração, criação de equipe no Microsoft Teams foi feito através de scripts e com inteligência artificial e popular essas equipes e trazer as permissões da equipe. Já está viajando nos scripts aqui, então uma coisa muito louca. Os scripts que a gente tinha pode melhorar. Então, assim, não é que a gente vê como uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ia ser muito difícil a migração sem uma ferramenta, né? Porque hoje a migração no Microsoft 365 a gente tem que contratar uma ferramenta diferente, gera um custo em dólar, então não preciso de ter esse custo, porque eu tenho um script e feito, né, com o apoio da inteligência artificial, mas tá valendo, faz o mesmo. Não, e então... eu tô usando muito, por exemplo, eu preciso fazer uma query lá no SQL, preciso trazer uma informação do banco de dados, e eu travei naquela query, não tá saindo do jeito que eu quero, eu falo, meu Deus do céu. Aí sabe quando você já tá cego, você tá 1 hora olhando aquela query, já não desenrola mais. Pega ela, fala no ChatGPT e fala, onde eu estou errando. Só isso, ele vai falar, você está errando aqui. Né, corrija dessa forma, ponto. Então, tipo, não é que eu tô sendo preguiçoso, é que eu tô usando realmente ao meu ao seu favor, né? né? Então, assim, vem muito para esse lado, sabe, gente? João, quer falar? Oi, Thaís, boa noite a todos aí. Boa noite. Eu vou ler uma frase aqui de um programador aqui, que hoje ele me disse, vem de encontro aí com tudo que a gente está falando, né? Quem solicita precisa dizer o que deseja, para que eu possa somente seguir. Aí eu pensei assim, tudo que a gente está discutindo aqui, né? Que a inteligência artificial aí vai ser o copiloto, só que daqui o prazo, né? Para dar esse conteúdo, todo esse conteúdo, né? Para a inteligência artificial tá aí próximo, né? E quando ela tiver
todo esse conteúdo, que eu acho que é infinito, mas vai chegar lá. Pô. Uma hora chega. E aí, eu só espero que ela não assuma o joystick definitivamente, entendeu? Misericórdia, nem brinca, a gente tem que estar por aqui com controle, né? A gente pode se assustar com o poder dela, mas vem para agregar, né? Ei, Victor, quer falar? Sim, eu queria falar. Quando se fala em inteligência artificial, a gente vê os vídeos no Instagram, o pessoal falando uma inteligência artificial que você precisa utilizar. E até é engraçado esse tipo de apresentação do que é a IA, né? Porque não é uma inteligência artificial. Inteligência artificial são baseadas em modelos onde esses modelos são treinados e dão um resultado específico. Então, o que a gente vê no uso de copilotos, o copiloto é como se fosse um tema, uma categoria de suporte para pessoas, né? Mas com vários modelos de inteligência artificial, onde você tem o modelo treinado para fazer coisa específica. Então, a gente vê o ChatGPT, é um serviço de inteligência artificial informacional. Você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta, né? E ele só faz isso, pode te dar a resposta através de exemplos e por aí vai, mas é um serviço informacional. Na minha opinião, a evolução do sistema de busca, que seria um Google ou algo similar. Ele vai, agrega informação, monta certinho para você e te dá um resultado. Claro que você pede para escrever um programa, ele vai e escreve também. Mas aí você tem um outro nível, que é o que a gente está vendo agora, que é você pedindo para o modelo de inteligência artificial montar algo para você, seja um site do SharePoint, exato, ou um documento do Word, o PowerPoint, por aí vai. Você tem um outro nível, que foi parte da demonstração hoje, que é o copiloto de serviços como o GitHub e o Visual Studio. Que ele não só monta um código para você, mas você pode abrir um código existente e perguntar para ele o que esse código está fazendo. E aí ele te dá um resumo em linguagem natural que cada linha de código faz. E aí você pode falar, eu estou querendo estender esse código de tal forma. E aí ele vai nas linhas específicas e muda o código para você. Então você tem vários modelos e vários níveis de IA hoje que não está relacionado a necessariamente só te dar informação. Ele está sendo treinado para fazer um trabalho. Eu acredito que o próximo nível... o próximo nível dos copilotos ou do IA em si é a Microsoft te dar APIs para você adicionar o copiloto nos seus aplicativos. E já é você permitindo o usuário executar funcionalidades que você desenvolveu. Né? Você cria um aplicativo no Power Apps, por exemplo, de gestão de, sei lá, de pedidos, de emissão e por aí vai. E aí você embeda o copiloto dentro do seu aplicativo para fazer as ações que estão disponíveis lá. Aí já é um outro nível. Mas eu queria deixar essa ideia de que o IA, tipo, você precisa aprender esse IA sobre investimento financeiro. Uma inteligência artificial para montar imagens. Não necessariamente é uma inteligência artificial, mas um conjunto de modelos de IA para um determinado fim, né? Isso, totalmente. E até mesmo concordo com essa visão de evolução, visto a possibilidade dos plugins, né? Então, os profissionais da área poderão criar facilmente os plugins para o Microsoft 365 Copilot, com o Teams, com o Visual Studio, né? Então, sim, provavelmente no futuro, a expansão desses plugins estarão sim, né, por aí, até no lançamento, né, então já é uma visão de futuro. Né? Então, João, quer falar? Pedro? Oi, Thaís. Aqui. Pedro? Ei, Pedro. Acho que o João tá com a mão levantada antes, né? Falar, João?
Bom, vou aproveitar então. Boa noite, pessoal. Primeiro, só agradecer mais uma vez o Dantas aí, parabenizar pelo evento. Não canso de ficar impressionado. E obrigado você também por estar compartilhando seu conhecimento brilhante como sempre. Muito bom de verdade. Eu me distraí um pouco durante a apresentação, estava respondendo umas mensagens aqui, então se você falou, eu te peço desculpas e te pediria para repetir, se não atrapalhar, mas num futuro, quando efetivamente estiver lançado, né, a ferramenta e a plataforma, isso vai estar naturalmente disponibilizado para todas os tipos de licenças, né, do 365, ou é algo que vai estar meio que restrito, igual são alguns acessos hoje da plataforma? Olha, o que eu vejo? Eu vejo que, sim, terão copilotos espalhados por dentro do portal, por exemplo, igual aqui nós vimos no PowerPoint, no OneNote, na parte do Word, na parte do Excel, ok, vão existir os copilotos espalhados pela plataforma, mas também, em questão de distribuição do produto, a gente pode sim se deparar com algumas características peculiares visando licenciamento. Então, igual aqui, a gente já vê no próprio lançamento, né, uma parte falando que, olha, para você utilizar esse serviço, você vai utilizar uma licença E3, uma licença E5, já vi também uma parte do serviço pedindo a licença de Teams, Premium. Então, assim, como o Victor disse, a inteligência artificial, ela vai estar, assim, ela não é o copiloto que estará ali naquela caixinha dele, não. Ele vai invadir as caixinhas dos serviços mesmo e a participar dos outros serviços. Então, pode ter um serviço que vai estar livre, outro serviço que vai requerer um licenciamento especial. Ainda não tem oficialmente no site do fabricante uma tabela onde vai descrever os serviços e essa distribuição. Mas é o próximo passo, né? Eu percebo assim que é o próximo passo. Vai ter assim essa questão de distribuição gratuita com embedded para dentro do portal do 365 de Power Platform e alguns requisitos através de licenciamento. Tá? Bom, hoje tem, né? Hoje a gente utiliza o Power Apps com essa questão de free e pago, o Power Automate free e pago, né? Power BI free e pago. Então, imagina também vir dessa forma. Emanuel, quer falar? Sim, muito obrigado pela apresentação, obrigado por dividir o conhecimento conosco. A minha pergunta, ela é relacionada à cibersegurança. Quando os prompts são dados para se gerar vamos dizer, um novo aplicativo, uma nova página, como a questão de segurança está sendo vista, né? Você estava lá em primeira mão, então, se pudesse dividir um pouco com a gente, porque para quem está estudando essa área, a gente sabe que os threat actors, eles já estão sabendo como é que a plataforma está configurada e nem sempre o padrão que vem é o melhor, né? Então, como é que está sendo esse ponto do Copilot? Obrigado. Tudo bem. O que eu pude sentir em questão de cibersegurança? O Copilot, ele vem não só, a adesão da inteligência artificial como um todo vem não só para a parte de produtividade e colaboração, né? Então, a gente vai ter também serviços novos com adesão de inteligência artificial visando cibersegurança. E ainda mais em uso do Microsoft 365 e da Power Platform. Então, do mesmo lado que nós temos uma liberdade, um aumento em serviços e informações, a gente também tem novos serviços olhando essa liberdade. Então, assim, um serviço que eu vi, uma palestra sobre ele, foi algo surreal. É o Microsoft Sentinel, que ele vem, assim, um app do Microsoft Purview, que ele faz o quê? Com a agregação da inteligência artificial,
ele vai verificar o comportamento das pessoas dentro da organização, detectar, e não só detectar, coletar, mas também aplicar a resposta, ação contra esse ato, né, esse incidente. Então, de maneira rápida. E aí, eu vi em uma apresentação lá, presencial, e foi, assim, incrível. E não é só uma funcionalidade em segurança com inteligência artificial, mas são vários serviços, tá, que estão para completar toda essa parte de cibersegurança. E aí, provavelmente também, né, vai ter uma questão de governança dentro do Copilot. Essa forma foi a forma, assim, que eu vi surreal, sabe? A magia que ele faz em construir uma página do SharePoint, em construir um Power BI, em trazer todas aquelas respostas, essa magia também se converte para a questão de segurança, sabe? Então, assim, ele pesquisa o comportamento, vê o comportamento em comum e traz a ação para aquele comportamento acontecer. E é muito louco, né? Você vê isso acontecendo. Ele vai aprender, né, o comportamento, automatizar e trazer as ações no dia a dia. Então, eu vejo que está crescendo lado a lado. A parte de colaboração, produtividade e a parte da segurança. Meio que isso. Mas ainda a gente não tem, tipo, a visibilidade de um portal de governança, de um centro de administração do Copilot, sabe? Mas talvez possa existir no futuro. Por enquanto. Obrigado. Thaís, pode falar um pouquinho sobre isso? Sentinel vai ser o X9, né? Ele vai. Nossa! E vocês tinham que ver o que apresentou lá no real, sabe? Foi loucura. Ele pegou. Ele foi mesmo o X9. Todo mundo. Essa foi uma outra palestra que todo mundo olhou assim, um pro outro, e olhou pra frente, e tipo, foi assim. Foi bem assim. Ô, Thaís, posso cooperar um pouquinho sobre isso na parte de segurança? Sim, sim. Então, assim como todas as coisas de tecnologia hoje, né, não tem regulamentação, porque não era esperado pelos governos, né, ou pelos órgãos públicos que regulamentam, que a inteligência ia ter esse potencial que nós estamos vendo. Então, não tem uma regulamentação ainda hoje. Porque as regulamentações que hoje regem, por exemplo, a lei de LGPD, ISO 27001, todas essas regulamentações, elas são muito travadas. Elas não veem com bons olhos isso, a inteligência ter dados, por exemplo. Pra vocês terem ideia, uma empresa que adota a ISO 27001 na totalidade, que é certificada com isso, não pode ter caixa de e-mail com mais de 100 mega. Porque há uma regra da ISO 27001 que as caixas de e-mail não podem ter mais de 100 mega. E o que é feito hoje, né? Algumas empresas implementam, pegam o ISO 27001 e aí criam contas paralelas. Então eu tenho minha conta do 365, mas eu vou abrir um Outlook.com, um Gmail.com, porque não dá para eu viver com uma caixa de 100 mega. Eu perco toda a produtividade de pesquisar e-mails. Não tem uma gestão da informação eficiente. E quando a gente pensa em inteligência artificial, quando nós pensamos nisso, é um acúmulo de conhecimento. Então, a inteligência, ela aprende por quê? Porque ela acumula conhecimento. E ela acumular conhecimento, do ponto de vista governamental e etc., tem vários problemas. Lógico que tem vários fakes aí do ChatGPT, mas tem coisas reais do ChatGPT que vazaram dados de empresa, que o ChatGPT não tinha aprendido ainda, sei lá. O que mandam de site pirata é fake, né? Mas tem coisas que estão acontecendo de fato com o ChatGPT que não deveriam fazer. Então hoje, se eu abro o ChatGPT, talvez, e peço para ele, me mande um resumo do filme Guardiões da Galáxia, e quando está num teaser ainda, então não foi lançado publicamente, talvez ele tenha esse tipo de informação. Porque alguém pode ter imputado esse tipo de informação para ele. Quem sabe quem imputou? Ninguém. Então não há uma regulamentação ainda que fale sobre a inteligência. E eu acho que a gente vai estar longe de fazer. O que a gente pode ver em contrapartida, então, se a gente não tem uma regulamentação? Usar. Porque quanto mais a gente usa de forma segura, obviamente, vendo parâmetros ali, né? Sabendo que o dado pode vazar e N coisas assim, não queimando a ferramenta, a gente sempre fala isso de Power Platform também, né?
se a gente usar com sabedoria para não queimar a ferramenta e ele ser um aliado da nossa produtividade, provavelmente as leis, a regulamentação que a nossa empresa vai seguir ou que o Estado vai seguir, vai levar em conta a produtividade. Agora, se a gente usar o ChatGPT simplesmente para perguntar qual a diferença do quem nasceu primeiro, o ovo ou a vaca, aí de fato não está trazendo dinheiro nenhum, não rege nada. Então, eu tirar dúvidas toscas como essa, perguntar para o ChatGPT se o Palmeiras tem mundial, não traz, é legal, pode até ser, mas não traz uma produtividade para o nosso serviço. O que as empresas vão ver? Esse negócio atrapalha, esse negócio é para brincadeira só, é para ficar respondendo perguntinha tosca. Então, não há uma regulamentação de LGPD, ou uma regulamentação lá fora, GPDR, não tem claramente isso, tá? A gente está estudando algumas coisas aqui a respeito disso, a gente implanta esse serviço, a gente qualifica pessoas no ITIL, o ISO 27001, então nós estamos estudando para poder entender o que funciona, mas não tem nada no nível de ChatGPT, tem no nível de Ecodot, dessas inteligências burras, né? Inteligências artificiais fracas, né? Mas não tem nada de regulamentação. Então, a minha recomendação vai seguir bem em linha do que a Thaís falou, do que o pessoal está falando, é usar a ferramenta. Use a ferramenta com cautela, se aprimore e use ela ali para trazer produtividade, para fazer coisas que você demoraria tempo para fazer coisa que seja traga produtividade, traga inovação para o serviço de vocês, porque aí talvez a lei se molde nos costumes. É uma regra isso? Sim. Não. Mas basta ver o PL aí que está saindo, né? Que vai regulamentar Google, no Brasil, né, quer regulamentar Google, várias coisas assim, como chama de PL da fake news, etc. Então, nem sempre as leis do Estado ou da empresa vão seguir o uso da ferramenta. Às vezes, eles vão querer privilegiar um lado ou outro. Mas, com certeza, se a gente usar a ferramenta, isso vai pesar mais. Inclusive na hora de debater, de cobrar, de mostrar apoio da população. E eu mandei no chat aqui, né? Que provavelmente as empresas grandes vão demorar muito para poder usar isso de forma corporativa. Por isso, aproveitem a área de trabalho de vocês. Usem, peguem beta. Se a Microsoft liberar de teste de preview, use o preview, aprimore, pesquise, saia na frente disso. Porque você consegue mudar sua área, seu trabalho e consegue ser pivô, assim como lá atrás, quem estudou Power BI, quem estudou Power Apps, quem estudou Power Automate, se destacou no mercado brasileiro, talvez seja a sua chance de se destacar usando o Copilot. A nova janela de oportunidade, né, que se abre. Total. João, quer falar? Foi a pergunta que eu fiz lá no começo, lá no chat. Você citou a criatividade trabalhando com a inteligência artificial. E aí, você já pensou como a inteligência artificial vai trabalhar em paralelo com a burrice e a ignorância humana, né? Foi essa a pergunta. Em cima disso que ele falou, você tem que testar a ferramenta. Tem que usar, né? Mal, tem que testar a ferramenta com perguntas esdrúxulas. Até para ver se ela está sendo aprimorada na realidade. Não sei. Vê se funciona, né? Olha, eu tô até usando uma outra chamada Notion, que fica dentro do OneNote, ele é tipo um OneNote, e aí, tipo, para ver se funciona. Tô testando outras também, explorando outros meios. Vamos ver, né? Vamos ver se funciona. Então aí, a gente é de tecnologia, tem que ter uma ampla, né? Uma visão ampla daquilo que está por vir, né? E como que aquilo... Volto naquela parte da gestão da mudança, né? Como que aquilo pode me ajudar no dia a dia das pessoas? Como que isso vai trazer de valor mesmo, né? Pra gente, no nosso dia a dia. Então, é isso. Ao final, é uma qualidade de vida, né? Que a gente ganha tempo, ganha... Se você pegar todas as atividades, ela testa o bem e o mal para ver se vai funcionar o bem. Desse jeito. Pessoal, eu vou encerrar só com um videozinho aqui do Windows Copilot, que aí a gente vê também que no sistema operacional vai estar ali presente essa solução. Vou passar aqui.
Muito louco, né? Jesus amado. Todo mundo assim, que é isso, meu Deus? É isso, essa é a sensação. E ó, gente, só fazer um convite aqui a vocês. A gente criou uma comunidade Microsoft Brasil, e aí eu vou deixar aqui o link para vocês aqui no chat. E nós estamos planejando o primeiro evento de Microsoft 365 Power Platform integrado à inteligência artificial do Brasil. E vai ser presencial e também de forma híbrida, né? Também remoto. Peraí que eu vou pegar aqui o Instagram para compartilhar aqui com vocês. E aí, gratuito, tá? Pela comunidade. Então, assim, é feito com muito amor, com muito carinho. E vem participar, vai ser no Microsoft Reactor, em São Paulo, e em outubro ainda. Mas Ô, Thaís, vai ser legal. Eu cheguei até a ver isso, mandei até uma pergunta lá na época, porque parecia que era só para pessoas fechadas, só para vai ser me apresentar. E aí eu fiquei sem entender, não me responderam, e aí eu fiquei... Ô, Thiago, esse evento não, vai ser aberto. Não é do Naldo, não é para pessoas especiais. Pois é, eu fiquei sem entender, por isso que eu estou perguntando. Vai ser geral, tá? Tem um em junho agora, que acho que o pessoal vai poder passar, que é o eles chamam de post-party do Build, no Reactor também. O Eduardo está apresentando, o Romão, Renato Romão, aí a turma vai estar lá também, acho que no início de junho. Mas aí o pessoal passa maiores informações depois. Isso. Aí sim, aí é isso, a gente meio que junta mesmo as pessoas da comunidade para a gente conseguir aí ficar por dentro das informações e levar a vocês as informações, compartilhar experiências, então é mais assim, e participem, tá? Aí no canal. Obrigada, Victor. Obrigada, galera, pela oportunidade. Muito massa. Obrigadão, Thaís. Sempre muito bom participar. Eu fico imaginando o que é que ainda vai vir na semana que vem, porque já foi tanta coisa bacana. É muito massa, né? Cara, eu fico aqui respirando isso dia e noite, gente. Falar sério com vocês, é uma overdose de coisas. É legal. Às vezes os meninos aqui na comunidade ficam achando que eu sou louca. Eu apareço, gente, isso, desapareço. Que eu enfio no projeto, fico lá no projeto a vida inteira. Aí quando penso que não aparece, Pedro! Né, Pedro? Eu já tô acostumado com o jeitinho da Thaís. É tipo o mestre dos magos, sabe? Ela chega assim e tal, aí taca a grana, bomba de fumaça some, aí a gente fica 3, 4 dias sem se falar, e depois retoma, e como se tivesse dado uma pausa de 1 minuto, né? A gente continua assim, como se tivesse parado, como se tivesse na conversa ainda, né? Mas é assim mesmo, a gente no dia a dia, na correria, cada um encabeçando um monte de atividade aí, às vezes é punk, né? Então, todas essas coisas aí que a Thaís falou aí do evento aí e tal, participem, porque dá muito trabalho. Mas na correria dela ainda tem que, né, planejar essas coisas, orquestrar tudo isso daí. Dá muito trabalho. Então, assim, a comunidade, eu mais o Pedro, fomos, assim, a faísca da comunidade, os fundadores ali, mas a comunidade, ela é administrada por várias pessoas que fazem parte, faz todo esse movimento de compartilhamento de conteúdo. A gente juntou a galera do Brasil que ama, que quer, assim, ver esse crescimento, né, das soluções e compartilhar suas experiências e ter, assim,